Começando o Hope Hour, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência. Já começa aí, dando like no nosso vídeo, compartilhando e mais ainda, você que assiste um episódio ou outro, gosta muito do Hope, mas ainda não começou a realmente se inscreveu no nosso canal do YouTube, o que você está perdendo tempo? Se você está inscrito, todos os vídeos chegam para você e você consegue acompanhar a gente sempre. Tem episódio toda semana, toda quinta-feira, tem um episódio novo lá no fim da tarde, tá bom? Então acompanha a gente aí, compartilha esse vídeo, se inscreve, repito aí pra você. E durante a nossa conversa, você pode ir fazendo o seu comentário pra gente também, vai participando aqui dessa conversa, como se você estivesse sentado nessa mesa também. Um abraço para você que não está assistindo, mas está ouvindo também nas mais diferentes plataformas, inclusive dá para você seguir a gente também no Spotify aí e ter sempre os episódios atualizados. Falando em mesa, que você tá aqui sentado junto com a gente, eu te mostrar a minha mesa de hoje aqui, olha. Temos de volta André Leite. Olá, Wagner Cantor e pessoal aí que tá nos ouvindo. E eu vou dar ênfase no ouvindo, porque eu sou um ouvinte do Você Hope ouve. Hour. Eu já falei algumas vezes, coloco ali no Spotify, vou ouvindo. Inclusive, o último episódio que eu ouvi do Spotify foi muito interessante aqui do Hope Hour. Porque é um episódio que eu já tinha ouvido. Mas ouviu de novo. Mas ouvi de novo, sabe por quê? Porque é o episódio que eu participei com o pastor Josanã. Eu não tenho o hábito de ouvir coisas que eu participo. Confesso que eu fico meio tímido, assim, de me ouvir. Você mesmo. É, exato. Mas aí eu tava lavando a louça em casa e eu já tinha ouvido os outros podcasts, os outros episódios do Hope Hour. E aí eu vi, o do pastor Josanã tinha lançado ali. E aí eu falei, rapaz, eu acho que eu preciso ouvir esse aqui de novo. Me deu uns insights, assim, de frases que ele disse. Sim. E valeu muito a pena. Eu senti que o Espírito Santo falou comigo novamente por meio daquilo que eu já tinha participado. Então... E você tá vendo, o André Leite é só mais uma prova de como as pessoas ouvem Hope Hour lavando a louça. Exato. Já teve episódio que eu mandei um abraço pro pessoal que tá lavando a louça, Opa. porque sempre acontece. E eu recebi o abraço, porque se eu não me engano, um dos que você mandou abraço pra quem tava lá lavando a louça foi o episódio com a Suzana Alves. E você tava lavando E a eu louça. tava lavando a louça. Então, pra você que tá lavando a louça, Você também pode ser bom de Bíblia. também é uma opção. Uma outra opção. E a gente tá recebendo hoje aqui o Mike. Mike, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter vindo compartilhar aí da sua criatividade com a gente hoje. Opa, eu que agradeço pelo convite, por poder me conectar e papear com vocês. Deixa eu falar um pouco do Mike. Ele é designer, trabalha com a equipe do cantor cristão Eli Soares. Mas aí, como ele mesmo se descreve, ele é administrador de formação, empreendedor por vocação e criativo por natureza. Gostei, hein? É isso, hein? E não é à toa, ele criou o projeto Cristãos Criativos e tá aqui para conversar justamente sobre criatividade, algo que parece ser cada vez mais importante, né, nesse tempo do digital, para a gente pensar a pregação do evangelho. Aí eu já vou começar a minha primeira pergunta aqui para você. Pegando essa definição, né, de que você é administrador por formação, mas você trabalha como designer na equipe do cantor Eli Soares, então por que você foi para esse caminho da administração e como é que você depois virou designer? Legal. Vamos entender o contexto. Vamos lá. Brasiliense, capital federal, todo mundo trabalha para passar um concurso. Esse é o primeiro contexto. Faz todo verdade. sentido. A Débora, inclusive, que tá aqui com a gente, também fez concurso. Não sei, Débora, eu só tô brincando. Débora escapou. Não, mas o pai dela é concursado, não é teu pai? Ó, viu? Aí. Viu? Esse é o contexto. Devia ter seguido essa carreira. E aí, eu sempre fui envolvido com arte, assim. Eu tive a alegria de nascer numa família que era artista. Então, desde criança, assim, eu me lembro que desde os 11 anos, eu que fazia os banners de acampamento de adolescente, assim. Então, eu sempre fui envolvido, sempre gostei. Manualidades sempre foi o que me movia, assim. Quando chegou perto da época de fazer faculdade, eu podia fazer comunicação, que era uma possibilidade, mas todo mundo que fazia comunicação, que eu tinha acesso, vinha para São Paulo. E eu não queria sair de Brasília. Sou super bairrista, queria ficar em Brasília. Mas até eu queria estar em Brasília. Brasília é incrível. Sim, Brasília é linda. E aí eu pensei assim, eu preciso criar algo que eu vá utilizar para além só da vida profissional.
E eu pensei, a administração, se eu quiser passar no concurso, vai funcionar. Se eu quiser aplicar dentro da minha vida, dentro da igreja, vai funcionar também. E se eu quiser aplicar dentro da criatividade e da arte, também vai funcionar. Então a administração me colocava num lugar de gerência, assim. Sei. Principalmente porque geralmente o criativo é bagunceiro. Então ele é bagunceiro, ele tem muita coisa na cabeça, gerenciar tudo isso é difícil. Então, para mim, a administração facilitaria isso. Te ajudou nesse sentido. Sim. Agora, é interessante, eu só fiquei curioso com uma coisa aqui. Você, o design que a gente tá falando é um design gráfico principalmente, né? Tem faculdade de design gráfico, não tem? Sim. Por que você não fez design gráfico? Desculpa a sinceridade, mas é que eu fiquei pensando assim... Não, de repente até fez depois, não? Não fiz. É uma coisa que me surgiu, porque se é uma coisa que você já tinha, alguma coisa fez com que você falasse, cara, design gráfico, eu não vou trabalhar com isso, pelo menos num pensamento inicial, porque é o que você trabalha hoje, né? Sim e não. Eu sou diretor criativo. Ok. Então, eu faço a parte de design gráfico também, mas eu assino várias outras coisas para além só do design gráfico. Entendi. Mas, assim, hoje, na verdade, meu foco principal é formação de comunidade através da arte, né? Entendi. Então, quando o Cristãos Criativos surge, na verdade, aí é a primeira manifestação de um community manager, talvez. E aí Como é que é o nome? Perdão? Community manager. Achei chique. Chique? É um gestor de comunidades, né? Ok. De alguma forma. Que é o principal foco hoje de trabalhar redes sociais, né? Sim, Conseguir exato. criar uma comunidade. Exatamente. A gente vai conversar mais sobre o esquema do Cristãos Criativos Legal. e como surgiu esse projeto e tudo mais. Show. E aí, o que acontece? Primeiro, na época, não era tão famoso o curso de design. Ok. Eu acho que existia um curso de design em Brasília. ok. E provavelmente ele era muito caro. Entendi. Aliás, eu acho que tinha na UNB, né, que é a Universidade de Brasília, e devia ter numa faculdade privada, mas com certeza era caríssimo. E aí... Então, nem passou, na verdade. A ideia de trabalhar oficialmente com o design e a comunicação e a criatividade surgiu já mais ou menos no meio da faculdade. Eu fiz vários estágios. Em todos os órgãos públicos possíveis eu fiz, porque todo órgão precisa de estagiário de administração, né? Então era muito fácil para conseguir uma... Assim, né? Modéstia à parte, era fácil. Sim. E aí, no meio da faculdade... E aí eu odiei todos os estágios. Amigos que me acompanham, perdão, vocês sabem disso. Mas eu odiei todos, nenhum eu gostava. Muito burocrático, pouco inspirador, enfim. Quando chegou no meio da faculdade, eu consegui um estágio. E esse estágio era maravilhoso, assim, maravilhosamente perfeito. O salário era muito, muito, muito bom, assim. Se pá, era o tanto que eu ganho hoje até. Entendi. Era excelente, assim, perfeito. Eu tinha acesso a pessoas que eram cariocas, porque esse era um órgão que tinha sido transferido, porque saiu uma lei que toda autarquia tinha que ter a sede em Brasília. Ok. E aí todo mundo era carioca. Eu sou apaixonado por todos os meus amigos cariocas. Então, era um lugar muito legal, que me pagava excelentemente bem. E aí eu decidi... Tava no meio da faculdade, né? Então, era um momento decisivo. Eu vou fazer... estudar para passar no concurso, nesse concurso específico, ou eu vou abrir uma agência, que já era o que eu queria. Por quê? Desde sempre eu que fazia as artes da igreja, de ministério, célula, pequeno grupo. Sempre eu que fazia. Então, as pessoas já me procuravam para fazer isso, assim. Esporadicamente eu fazia. Então, chegou o momento que eu tinha que decidir, né? Se eu entrava no mundo, de fato, do concurso público ou abria agência. Entendi. E aí algumas coisas aconteceram, a gente abriu a agência e aí a história muda a partir daí. Deu pra entender. Então, o design tava ali no coração, mas você não via num primeiro momento como uma profissão pra você, né? Não. Entendi. Vamos agora abrir uma conversa meio fofoca, assim? Porque, por exemplo... Fofoca. Jornalista não faz fofoca. Não, a gente faz o quê? A gente compartilha informação. Isso, vamos compartilhar uma informação. Quando o pessoal encontra com a gente, já, por exemplo, vai encontrar comigo e fala assim, como é que é o André Leite? Como é que é trabalhar com o André Leite? Aí, né, você tem que pegar, fazer todo né? Mas como que é trabalhar com o Eli? Porque, né, é uma pessoa que todo mundo conhece Gente, eu e tudo preciso mais. manter meu emprego. Só fala as coisas legais. Dá uma resposta interessante aqui e depois a gente conversa quando desligar, cara. Cara, trabalhar com ele é um presente de Deus, assim. Primeiro, pela visibilidade que isso traz. Estar em São Paulo, no berço criativo do país, sendo um criativo, de alguma forma você só é mais um criativo. Então, trabalhar com ele me dá a visibilidade que talvez organicamente fosse mais difícil de conseguir. Mas eu sempre que me fazem essa pergunta, que é sempre... Não, eu imagino.
Eu sempre digo assim, eu tenho a alegria de trabalhar com um cara que é cristão, de verdade, que eu acredito. Esse é o meio... a arte, né, é um lugar muito complexo, é muito fácil você se perder no meio. Então, ter alguém que é crente de verdade, e eu não tô falando isso assim, para ganhar pontos com ninguém, assim, porque é de verdade. Quando a gente encontra o Eli pessoalmente, o Eli fala sobre Bíblia. A conversa do Eli sempre gira sobre arte e Bíblia. Então, não é um assunto distante. Não é uma coisa que me distancia dele, não. Então, eu sou muito alegre de poder fazer o que eu faço para alguém que eu acredito, num contexto que eu acredito, assim. Legal. E agora, uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores aqui, no Esquenta, né? Antes de André Leite fez uma entrevista completa. Não, foi só o Esquenta. Só o começo aqui. Você estava me falando como é que você acabou vindo parar em São Paulo por uma... Eu vou chamar de uma ação espiritual, né? Porque é nesse processo que daí depois, lá pra frente, acho que você vai começar a trabalhar com ele em algum momento, né? Sim. Pro pessoal de casa... Porque eu achei muito impressionante você me falando isso nos bastidores, porque a gente tem uma tendência, e aí eu digo isso porque eu repito isso todas as vezes que eu vou pregar em algum lugar, tô em conversas, a gente às vezes lida com as ações do Espírito Santo, e a gente lida com o divino, vou colocar dessa maneira, de uma maneira meio dualista. Então você fala assim, não, Deus existe, eu leio a Bíblia, eu vejo que essas histórias são reais, mas no nosso dia a dia a gente trata a coisa num nível assim, não, Deus tá ali, mas Deus fala com a gente. Ele se manifesta na nossa vida de uma maneira muito real, como a gente está aqui agora. E a sua história de ir para São Paulo tem a ver com uma coisa muito real de Deus falando com você, né? Verdade. Eu estava numa crise sobre o Cristãos Criativos. O que era, de fato, o Cristãos Criativos, para onde ele iria, qual caminho eu devia seguir. E eu não estava entendendo, assim. Eu estava um dia saindo da aula, estava fazendo teologia, e aí eu me lembro claramente, assim, gente, eu fiz essa oração na aula, a aula era sobre discipulado. E aí eu saí, pisei fora e o Espírito Santo falou bem assim para mim. Não, e a minha oração foi essa, né? Deus, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não tô entendendo, eu vou acabar com esse negócio, eu não sei qual o caminho. E aí eu dei um passo fora, assim, da sala e o Espírito Santo falou, vai para São Paulo. Mas, ouviu claramente ele falando isso pra você. Só que a treta é o seguinte, eu odiava São Paulo. Então, o que eu pensei instantaneamente? Isso com certeza é uma sabotagem. O que eu vou fazer em São Paulo? Não fazia sentido algum. O meu sonho era crescer onde eu morava, ter os mesmos amigos e no mesmo hot dog, pro mesmo culto. Bem zona de conforto, não vem me tirar daqui não. Exatamente. E aí, quando eu cheguei em casa, aí com isso na cabeça, né? Eu morava próximo à faculdade, e aí com isso na cabeça, cheguei em casa e tinha recebido um e-mail dizendo que meu contrato de aluguel acabava em 2 meses. Aí descobri que a minha bolsa na faculdade acabava em 2 meses, o contrato acabava em 2 meses, o cliente, meu principal cliente, o contrato também acabava em 2 meses. Tudo estava, na verdade, apontando para isso e eu não tinha percebido, sabe? Na verdade, nem estava passando isso na minha cabeça. E aí, quando cheguei... E aí, no outro dia, eu falei assim, tá bom. Eu vou lidar bem com isso. Vou passar 3 meses em São Paulo e depois eu volto. Os meus amigos fizeram um bolão na época dizendo que eu não voltaria. E aí eu perdi, né? Porque já são quase 4... Vai fazer 4 anos daqui a pouco que eu tô aqui na Selva de Pedra, São Paulo. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, porque já aconteceu algumas situações comigo, assim, de eu ouvir a voz de Deus e tomar uma decisão nessa linha. Mas já aconteceu também de eu achar que era a voz de Deus e era só... vozes da minha cabeça, entendeu? Isso aí. Ainda mais, como você falou assim, você não era uma coisa que você estava almejando, porque, sei lá, se você tivesse o tempo todo querendo, não, quero ir para São Paulo, aí você ouve, vá para São Paulo, você fala, muito fácil, muito fácil, né? Então, era exatamente o contrário, mas, ao mesmo tempo, também foi fácil para você tomar essa decisão de sair da sua zona de conforto, como o Wagner falou, você provou a Deus de alguma maneira, ou quando você percebeu os pontos se juntando e falou assim, tá bom, eu vou, Deus, como é que foi tua conversa com Deus isso aí? Porque tem gente que tá ouvindo a gente agora que passa por isso também, momentos de indecisão e dúvidas acontece com todo mundo, né? Então, eu sempre fui muito obediente, turrão, mas obediente. Então, eu não queria, então, o primeiro ponto era esse, assim, eu não queria, não fazia sentido algum pra mim. Todos os meus amigos vieram pra São Paulo e voltaram.
Então era só uma afirmação de que eu não precisava vir para São Paulo. E nesse processo, eu tenho um sobrinho que é como um filho para mim, literalmente, assim. Acompanho ele desde a barriga. E isso para mim era muito doloroso. Então pensar em São Paulo significa abrir mão da minha família, da minha zona de conforto, do crescimento do meu sobrinho. E então não fazia sentido algum. Mas todas as vezes que eu orava, eu tinha certeza, eu não tinha dúvida. Em nenhum momento eu tive dúvida de que eu tinha que ir para São Paulo, assim. Só que eu achava que era rápido. O ponto era esse. Então, em nenhum momento você duvidou que o Espírito Santo estava falando para você ir para São Paulo? Mas eu achava que isso, 3 meses é rápido, né? Assim, 90 dias você vou, conheço todo mundo, conheço as coisas legais que São Paulo tem para oferecer e volto para Brasília. Esse era o meu pensamento. E aí, quando eu vim para São Paulo, não foi fácil, assim. Na verdade, foi tudo difícil. O primeiro mês eu tive uma crise de depressão profunda, assim, porque eu aluguei o apartamento que eu estava morando pela internet. Então, pela internet era uma coisa, pessoalmente era outra. O bairro era bom, mas, enfim, tudo era difícil. Os meus amigos de Brasília achavam que eu estava na minha cidade, assim, no lugar perfeito para mim. Então, eles não me davam muita moral. Era como se eu estivesse vivendo uma nova vida. Os amigos de São Paulo que eu tinha, não tinha tempo para me encontrar. Então eu tava, um menino do interior, né, Brasília, assim, uma pequena cidade, vivendo numa metrópole e tentando ali se encontrar. Então foi muito difícil, assim. Mas a partir do segundo mês, Deus já começou a mudar a história. E aí hoje até, parte do que eu conto sobre esse processo, de enxergar que de fato era Deus, era perceber que em cada nova etapa tinha a mão de Deus, assim, que eu conseguia ver claramente a mão de Deus. Não tinha como acontecer, não tinha como eu trabalhar com Eli. Não existia um contato prévio, eu não estava instalado no mercado da música, apesar de sempre trabalhar no mercado religioso, não existia uma conexão nenhuma com a gravadora, com Eli, com ninguém. Então, até a forma com que surgiu o convite para estar na equipe, tipo assim, foi Deus, não tinha... Agora você vai ter que falar como isso aconteceu, né? A gente quer saber. O Cristãos Criativos faz um evento chamado Makers, que é um encontro de criativos. A base dele é network, basicamente. Mas não network tipo negócios. Network tipo... troca de experiências. Artistas criativos se juntando, e, enfim, é bem legal. E aí, uma vez, em 2022, uma das pessoas que trabalhavam com ele foi pro evento. Eu não conhecia ela, não sabia que ela era da equipe, não sabia nada. Mas a gente conversou um pouco, trocou um pouco de experiência, e passou aí eu vim para São Paulo, passou um ano depois, e nesse evento... Aí ela me mandou uma mensagem perguntando se... como que estava a minha disponibilidade de tempo para serviço. E era justamente quando eu estava, assim, pós-depressão profunda, que eu estava decidido a fazer dar certo em São Paulo. Então foi um mês depois. E aí ela falou assim, tô disponível. Aí ela falou bem assim, eu lembro até hoje, faz para mim uma arte com tema vida. Nessa paleta, essa tipografia e pronto. Não falou que era para quem era, não falou nada, só falou isso. E aí eu fiz, e ela falou, mas você consegue entregar até o final do dia? Mas isso já era 7 da noite. Nossa! Então eu tinha, até meia-noite para entregar. Aí fiz, tal, de acordo com as minhas referências, com os meus gostos, sem um briefing claro, sem nada. Aí ela sumiu, nunca mais apareceu. Demorou, uns 2 meses, sem responder nada. Você consegue entregar até o final do dia? Consigo. 2 meses depois... Aí é tenso, hein? Foi. Aí 2 meses... E você não foi atrás dela? Fui, cara, não me respondia. Olha! Mas ela tá ouvindo agora, ela se arrepende disso. Não arrependi de nada. E aí, 2 meses depois, ela volta e fala bem assim, então a gente quer assinar o seu contrato com o Eli Soares para Universal Music, Brasil, blá, blá, blá. E aí, meu amigo, só vitória. Que bênção. Que legal. Pensando sobre criatividade, porque você até estava falando desses encontros, né, que vocês fazem e tudo mais. Você acha que criatividade é uma coisa que a gente aprende? É alguma coisa que pode ser desenvolvido? O que você vê? Eu acho que todos nós somos criativos. E ponto. Alguns desenvolvem, exercitam isso mais e outros menos. Uhum. Alguns treinam o olhar e outros não treinam. Mas todos nós somos criativos, né? Façamos o homem à imagem e semelhança. A primeira característica de Deus não é o soberano, não é o eterno, não é isso. É o Criador, né? No princípio criou o Deus.
E sendo imagem e semelhança dele, a gente se torna ali... Legal, isso mesmo. De fato, uma manifestação da criatividade de Deus. Então, somos criativos porque ele é criativo. Tem gente que pensa que criatividade está concentrada num designer, numa composição musical, num roteiro, né? E não necessariamente. Criatividade serve pra gente resolver situações, né? Essa é exatamente a minha definição de criatividade, assim. Para mim, criatividade é capacidade de trazer vida. Necessariamente sobre aquilo que é necessário, né? Se a gente tem ali uma demanda de arte, então quando eu crio, eu trago vida sobre a arte. Se eu tenho um problema em casa de um disjuntor parou de funcionar, quando eu trago solução para aquilo, ali também é uma manifestação da criatividade. Dentro da comunidade de cristãos criativos, eu sempre brinco assim. A gente tem desde a doula, o médico, o dentista, o designer, o barbeiro, porque a criatividade ela não se limita à profissão. Mesmo que, comercialmente falando, quando você fala que é do time de criatividade, as pessoas vão te colocar no time da comunicação. Esse é basicamente o contexto. Dentro da igreja também se tornam assim. Mas a verdade é que a criatividade é plural, ela vai ser aplicada aonde ela sentir que existe a demanda, de fato, né? Então, criatividade é essa capacidade de gerar vida. Seja na saúde, na comunicação, no direito, enfim, onde for preciso. Excelente, ó. Vamos falar mais sobre criatividade, sobre você como um gestor, né, numa área criativa também. Vamos falar sobre tudo isso, mais experiências. Mas vamos falar aqui, André Leite, sobre Eu no Universo, essa edição da Revista Esperança. Essa revista é muito legal e eu acho que é interessante, Wagner, a gente tá aí num momento em que, né, final de ano, começo de ano, são momentos onde a gente começa a pensar em propósitos, né? Final do ano, geralmente, final do ano ou começo do ano, você olha para trás e olha para frente ao mesmo tempo, né? Para tomar algumas decisões. E eu tô falando isso no contexto dessa revista, porque essa é uma revista que, dentro dela, tem 8 capítulos para você estudar a Bíblia, e alguns deles têm a ver com propósito. Então, por exemplo, o segundo aqui, ó, qual é o propósito da minha vida? Uma outra que Deus me ouve. Por que igreja é importante? Como é que eu compartilho Jesus? E isso é uma coisa interessante para esse momento do ano, para você poder olhar para a sua vida e, de repente, pensar assim, qual é o propósito que Deus tem para mim? Tem um livro que eu li, que depois, assim, da Bíblia, eu diria que é um dos livros mais importantes para mim, que é Uma Vida com Propósitos. Não sei se você de casa já ouviu, já viu? Bom, né? Do pastor Rick Warren, lá dos Estados Unidos. E é uma jornada de 40 dias, que você vai estudando a Bíblia a partir de insights que ele te dá. E ele fala muito sobre propósito. E eu acho que essa revista vai conseguir te dar alguns insights sobre quem é você dentro do universo, né? Então, qual é o propósito que Deus tem para a tua vida? Entre outras coisas, ele ajuda a gente a pensar sobre isso. Eu acho que é um bom momento para pedir essa revista. E você até falou de propósito, tem um dos capítulos aqui, o primeiro logo, por que precisamos estudar a Bíblia? Eu acho muito legal isso porque até já traz, assim, essa necessidade que o ser humano tem, mas muitas vezes se esquiva, né? Então, começar um propósito sem pensar na palavra de Deus, fazendo parte desse propósito, já começou errado. Então, essa revista vai ser fundamental para esse teu momento. Então você pode pedir no novotempo.com/escola bíblica. Você que está vendo a gente no YouTube, está aqui na descrição do vídeo já, novotempo.com/escola bíblica. Esse é o site para você pedir. É completamente de graça, você não vai pagar nada pela revista, nem pelo envio dela. Ela vai chegar aí na sua casa com todo o nosso carinho. É isso aí. E essa revista ela é muito bonita. Mostra o pessoal aí. O pessoal que tá ouvindo não vai conseguir perceber. Mas dentro tem umas ilustrações. Lindas, vamos tentar mostrar. Então o pessoal que é da área do design como o Mike vai perceber que é muito bonito essa revista aqui. Ela é muito atrativa. Esse visualmente. É o início de um capítulo, assim, mas eu acho muito legal o que tem aqui na revista Esperança. Não sei se dá para ver, enfim. Mas aqui tem várias atividades. Então a sua decisão, o resumo do capítulo, tem tudo muito condensado, muito bem trabalhado, tanto a ilustração quanto o conteúdo, o design de um modo geral. Então, vale muito a pena. É um material que tem muita qualidade, sabe? É uma revista mesmo, assim, e completamente grátis para você. Mas por falar em indicações de materiais, também quero te indicar um conteúdo lá do NT Play, que é o Emoção e Reação. Esse documentário que a gente fez, que teve
a participação da doutora Rosana Alves, vários convidados se desafiando e entendendo como funcionam melhor, como funciona as suas emoções. Então tá sensacional, desafios. Você viu, Leite, o documentário? Eu vi o trailer, eu ainda não assisti. Eu gostei desse eu vi o trailer. Ué, mas eu vi o trailer. Em vez dele falar, não vi o trailer. Eu vi o trailer, mas eu ouvi dizer que é muito bom. Você ouviu dizer, né? Exatamente. Então agora você comprove que é muito bom. Exatamente, é muito bom. Não, mas é realmente sensacional. Aqui temos Rosana Alves pulando de parapente, uma cena... E é interessante porque o que eu vi no trailer, inclusive, é que existem desafios aí para algumas questões emocionais aí. A Rosana, pelo que eu entendi, ela tem medo de altura, né? E então, por isso que é um desafio para ela pular de parapente. Enfrentar o medo, teve uma questão de tédio, como é que você fica, né? Hoje em dia a gente não consegue ter mais um momento de ócio. Viu? Só porque eu sou uma pessoa verdadeira. Eu poderia até falar pra você que eu assisti e não assisti, mas o trailer eu sei a informação, porque eu assisti. Mas não ficou bom, não. Então, olha, pra você, André Leite, pra você que tá em casa, não viu ainda, corre aí, ó, no canal do lado do NT Play e tem o Emoção e Reação. É um documentário realmente que ficou muito rico. O canal é NT Play Oficial, tá bom? No YouTube. youtube.com/NT Play Oficial. Confere lá, André Leite. Eu vou assistir. Isso. Não apenas o trailer. Vamos falar então sobre essa experiência, né, de você fundar essa agência de comunicação no início da carreira, como isso de repente preparou para poder liderar esse movimento que é nacional, né, sobre a visibilidade de cristãos criativos, porque alcançou uma visibilidade muito grande isso também. E eu acho que vale também, quem nunca ouviu falar do Cristãos Criativos, dar uma explicação, porque a gente que lida com comunicação, rede social, a gente já viu, sabe o que é, mas tem gente que pode estar ouvindo e não conhece. Legal. O Cristãos Criativos é uma comunidade interdenominacional que tem como intuito primeiro conectar e fomentar a criatividade no meio cristão. A gente sabe que a arte e a criatividade no nosso meio, por muito tempo, foi demonizada ou problematizada, né? Muitas vezes as pessoas não sabem lidar com o criativo, né? E isso dificulta o processo de ser criativo dentro da igreja. E eu tive a sorte de viver numa família que validava a criatividade, a arte, mas eu descobri que os meus amigos não viviam esse mesmo contexto. Eu cresci num grupo de amigos, a maior parte filhos de pastores, e todos eles, cara, quando entraram na faculdade, saíram da igreja. E todos falavam a mesma coisa. Aqui fora eles me validam, aqui fora eles me reconhecem, aqui fora eu sou louvado, ovacionado. E aí, assim, já ouvi vários discursos, mas quem tem que ser exaltado é Deus. Sim, Deus precisa ser exaltado, mas o criativo ele precisa ser validado. Principalmente porque quando o criativo se expressa, geralmente é algo muito pessoal, né? É algo muito interno. Então ele precisa de validação. E se ele não encontra essa validação dentro de casa, não encontra essa validação dentro da igreja, lá fora é a skin principal da década. Ser criativo é algo necessário para qualquer lugar. Então, quando o criativo encontra essa validação lá fora, ele encontrou o lugar dele. E aí, para trazer essa pessoa de volta para a igreja, aí a gente tem um exercício que é exaustivo e às vezes nem gera o resultado que se espera. Então, o Cristãos Criativos surge a partir dessa percepção de eu preciso validar cristãos criativos. Cristãos criativos precisam ter reconhecimento, ter valoração no processo deles, precisam estar com outros criativos. E aí a agência entra justamente nesse contexto. Eu comecei um dos primeiros grandes contratos da agência, eu comecei a aplicar esse plano de comunicação que a gente tinha feito em várias filiais. E aí, sempre que eu ia, as filiais eram espalhadas pelo Brasil. Sempre que eu ia para algum lugar, dava um jeito de ir para alguma igreja, porque às vezes eu passava a semana inteira. Então, dava um jeito de falar sobre isso para o pessoal. E aí, começaram a me chamar para falar sobre criatividade em vários lugares. Até então, maneiro. Mas eu comecei a buscar o feedback, e o feedback era 90% negativo. Das palestras, no caso. As pessoas falavam assim, é difícil de aplicar, meu pastor não aprova, minha igreja não entende. Isso na época do Facebook ainda. Não existia esse lugar seguro que existe hoje na internet para igrejas, para o movimento religioso. A gente ouvia que o Facebook era do demônio, né? Era isso que a gente ouvia.
Então, falar sobre isso era, de fato, ser pioneiro dentro desse processo. Claro, outras pessoas já falavam sobre isso antes, como a Elisa Amâncio, que era um grande nome da comunicação cristã. Mas a internet específica ali, no contexto que eu vivia, as pessoas não falavam tanto. Então, o feedback era muito negativo. E aí eu ficava muito indignado. Eu não vou mais falar, não. Não do que você estava falando, mas da aplicabilidade daquilo que você estava falando. Uhum. Né? Já que não estava funcionando, então eu não quero mais falar. E eu nem queria ficar indo para esses lugares, eu queria ficar na minha igreja de boa, quietinho. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, momentos muito específicos, essas falas do Espírito Santo, assim. Você vai guardar todo o conteúdo que você tem só para você? Meu pai é professor, minha mãe também é educadora a vida inteira. Aí pegou na ferida, né? Porque como é que eu vou guardar todo esse conhecimento para mim? E aí tive uma ideia, eu vou criar um e-book. Porque o e-book, ele não tem conexão afetiva. Quem comprar, compra. Quem aplicar, aplica. Não tem nada para além disso. O processo que eu imaginava que ia durar um mês, porque era só juntar tudo aquilo que eu falava e diagramar, durou 8 meses, quase 9 meses, quase uma gestação. E o último capítulo, eram só 4 capítulos, aí depois viraram 8. Aí o último capítulo, eu lembro exatamente de escrever assim... portanto, meus amigos criativos, fiquem juntos. Criatividade cresce onde há criativos. Ponto. Aí o Espírito Santo falou assim pra mim, você é um hipócrita, porque você tá falando pra eles ficarem juntos, mas você é o primeiro a não querer ficar com eles. Aí eu falei pro Espírito Santo assim, então eu não vou lançar. Pronto, acabou. Pra não ser hipócrita, eu vou ficar quietinho aqui. Pronto. E aí fiquei nessa briga assim, interna e falei bem assim, eu vou criar um grupo. E aí quem quiser fala no grupo, quem não quiser não fala no grupo. Mas essa era a ideia racional. Emocionalmente falando, eu tinha odiado essa ideia. Porque eu que ia ter que ficar falando nesse grupo, eu que ia ter que puxar o rolê. E na agência eu já era atendimento estratégia, então eu já tinha que responder vários grupos. Eu não queria ter que responder mais um. E ainda mais sem nem saber o que eu ia falar pra essa galera. Aí me dei por vencido, criei o grupo. E aí pensei assim, precisa ser um nome que eu não tenha que ficar explicando, que ninguém vá me perguntar que grupo é esse. Aí pensei assim, Cristãos Criativos, que é muito óbvio, não precisa de mim. Aí logo em seguida eu pensei, mas com certeza esse registro já existe, já criaram Cristãos Criativos. Cara, não tinha em nenhum lugar, não tinha Instagram, YouTube, e-mail, tava tudo liberado. Aí criei, eu achava, gente, que no dia mais cheio do grupo a gente teria 50 pessoas, assim. Se eu trabalhasse muito, se eu mandasse esse link para todos os meus amigos, a gente teria 50 pessoas. Em 2 dias a gente tinha 70, e em um mês a gente tinha o primeiro grupo cheio, 256 pessoas. Nossa. Esse é o limite, grupo do WhatsApp, eu não sabia. Na época okay. Agora são 1.100, eu acho. 1.010, okay. Alguma coisa assim. Eu não tô em nenhum grupo de 1.010 pessoas, você tava aí. Nem eu. A gente tem vários, hoje em dia nós temos vários de... Aí, tipo assim, um tem 900 e pouco, outro tem 800 e pouco, outro tem... Aí vai variando, assim. Entendi. E aí, cara, em um mês a gente já tinha um grupo cheio. Isso já era mais do que eu imaginava que esse grupo alcançaria de existência. E o pessoal começou a falar, muita gente de Brasília, tinha gente de outros estados, mas a priori todo mundo de Brasília. O pessoal começou a falar, vamos tomar um café. Aí, lembra que eu tinha feito o e-book? Eu queria vender esse e-book. Okay. Então eu fiz um evento no Simpla, coloquei para todo mundo, assim, eu imaginava que umas 4 pessoas, mas eu teria o e-mail dessa galera. Aí, ok, joguei no grupo, sem limites, que eu nem passava na minha mente que poderia encher. E eu pensei que ia 4 pessoas e uns 4 amigos meus que ia levar só pra eu não ficar sozinho. Esquisito. E aí lancei no grupo, fui dormir, no outro dia a gente tinha 180 inscritos. Uau! Pra um evento que eu tava esperando 10 pessoas, né? E onde que você ia fazer isso que eu ia falar? Esse café que cabiam 10 pessoas. Olha o tamanho da fé, né? Né? Gente, eu não tava dando moral no negócio. Não tava acreditando ainda. Enfim, aí eu não cancelo evento, desde sempre, eu nunca cancelei evento. Falei assim, então vamos mudar a logística. Em vez de ser um café, vamos fazer uma experiência. Aí convidei uma banda de amigos meus, alguns influenciadores, fizemos uma feirinha de empreendedores cristãos, e aí aquilo virou um evento, assim, de fato. Aí você teve que mudar o lugar. Não, porque... Não, no mesmo lugar. Sabe, em Brasília tem os blocos comerciais, né? Sei. Aí o café era numa esquina. Aí a gente
transformou a esquina num evento. Entendi. Deu certo. Era uma das... como é que chama? QRS, não? Como é Lá que é? era uma entrequadra. Entrequadra, é isso mesmo, né? Meus pais moraram 17 anos em Brasília. Os brasilienses explicando aí. Eu não sou de Brasília, mas é que eu tava tentando lembrar aqui. Justo. E aí, assim nasce o Cristãos Criativos. Depois desse evento, a gente fez Curitiba, São Paulo, Rio... Esse mesmo evento. Aí Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte... Acho que foram esses. E aí depois veio a pandemia. Mas hoje vocês têm um alcance de mais de 2 milhões de pessoas com essa comunidade, certo? Sim. Hoje, assim, agora alguns anos já se passaram, né? No início eu não sabia nem... Assim, o termo comunidade não era um termo comum. A gente falava, mas a gente era meio esquisito. Ninguém entendia o que era comunidade. Hoje em dia já é um termo muito comum, como você falou. Dentro da rede social, o influenciador ele tem a própria comunidade. As marcas têm comunidade. Existe a profissão, o community manager, né? Que trabalha só com essa... A gente aprendeu hoje essa aí, exatamente, né? Palavra nova. E hoje a gente já se entende melhor, assim. Eu costumo dizer que a minha vida, em muitos momentos, foi regida pelaquela história de que Deus virou para Abraão e fala: sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mostrar. Vai, cegamente, sem perguntar muito. A vinda para São Paulo foi assim, mas a criação da comunidade também foi assim. Eu não sabia direito o que a gente estava criando, fazendo. Eu fui líder de pequeno grupo a vida inteira, professor de escola dominical a vida inteira. Então eu sabia ali gerenciar um pouco as pessoas, direcionar para algum lugar, mas eu não entendia o que era, de fato, esse lugar de uma comunidade interdenominacional. Por que ainda interdenominacional? Não poderia ser para-eclesiástico? Qual que é o contexto? Então eu não sabia, eu só estava indo. E aí a comunidade vai se maturando. Eu acredito que comunidades são elementos vivos. Ela que vai dizendo o que ela precisa, o que aquelas pessoas estão apontando, qual a demanda, qual a necessidade. E aí a gente percebeu, ano passado a gente fez uma turnê chamada Makers Tour, com esse evento que é o Makers, e aí a gente passou por vários estados do país. E eu comecei a perceber que essa autoestima criativa dentro da gente, da comunidade, era muito baixa. Profissionalmente, os salários eram sempre muito baixos, eles se submetiam a coisas que não faziam tanto sucesso ou sentido também. E voltei para... Conversei com uma pessoa especificamente em Manaus, e essa pessoa me falou que para ela fazer um pack de 10 peças, era tão barato que para ela conseguir viver vendendo packs, né, de arte, assim, com 10 peças, ela precisaria, tipo assim, não dormir praticamente para ela conseguir ser bem, no mínimo, estável, assim. E eu voltei para São Paulo pensando, o que eu posso fazer para mostrar essas pessoas? Eu não tenho como contratar essa galera, eu não tenho como gerar uma renda para eles. E aí o Espírito Santo começou a me lembrar de algumas coisas que eu vivi, assim, quando eu era criança, sobre essa validação dentro de casa. E a gente decidiu fazer o Troféu Cristãos Criativos. A ideia do Troféu Cristãos Criativos, basicamente, não é criar... Eu sempre falo isso e eu quero continuar falando. Não é criar um astro pop da criatividade gospel, assim. Esse discurso não faz sentido pra gente. O que a gente quer é que mais cristãos criativos saibam que dá para ser cristão e criativo e atrelar propósito, profissão, chamado, e viver bem disso também, não viver às custas de uma submissão que ela é tola, sabe? Sobre a arte. Então, o desafio do Troféu Cristãos Criativos, que essa é a nossa última grande ação, é fazer com que criativos sejam validados. E aí essa validação floresce dentro da igreja local. Porque um criativo validado, ele dá fruto onde ele está. Então a igreja local começa a ser beneficiada, a família dele começa a ser beneficiada, ao redor, socialmente falando. Um criativo validado, ele gera transformação por onde ele passa. Porque criatividade gera vida. Eu acho muito legal você estar falando disso e de como existe essa validação do criativo, mas eu estou me perguntando aqui sobre aqueles problemas que eram enfrentados lá no início, quando você começou essa história, que falava assim, não, mas é que na minha igreja eu não consigo ser aceito, não sou valorizado aqui. E existe todo um conflito quando a gente vai falar de inovação dentro de um ambiente religioso. Porque às vezes a pessoa pode pensar assim, não, tudo que eu precisava saber, né, a Bíblia já me trouxe. E isso é verdade enquanto verdade bíblica, mas metodologias, formas, isso aí o tempo vai trazendo, né? Novos formatos vão acontecendo.
Como é que funciona hoje? Você vê que esses criativos ainda enfrentam essa mesma dificuldade? Ainda é difícil dialogar com gerações diferentes? Sim. Como é que esses criativos trazem essas dinâmicas aí para vocês no grupo? Eu vou falar de mim especificamente. Olha, eu sou o líder da comunidade, eu trabalho no meio religioso há muito tempo, trabalho com um ganhador do Grammy e recentemente, aliás, deve ter um ano mais ou menos, eu fui dar uma consultoria para uma igreja e aí parte da estratégia eram lives. Então era criar como se fosse um podcast entre pastores e por meio de uma live. Cara, você acredita que no final o pastor presidente virou para mim e falou bem assim: eu acho que a gente vai precisar cancelar todas essas ações e vamos ter que ir para a rádio. Sendo que a rádio era paga, era caríssimo, ele preferiu um programa na rádio do que fazer toda uma ação voltada para a internet, que teoricamente é gratuita e é acessível, né? E é potencializado. Então, sim, ainda existe muitos desafios sobre comunicar. Comunicar dentro de um contexto religioso é mais afiador ainda, principalmente porque existem blocos, né? Os grandes comunicadores da igreja são pastores e líderes que já estão acostumados no modo. Então, se apresentar para ele um outro modo e dizer que dá certo também é desafiador, assim. Ainda hoje. Agora, eu só ia pegar um negócio aqui para, de repente, o pessoal tá em casa, pra gente fazer uma linha do tempo, que eu acho que é muito interessante como algumas coisas se conectam, né? Então, veja, você, no começo aqui da nossa conversa, você falou, você tinha esse talento pro design desde que você é garoto, aí você começa a fazer faculdade de administração. Aí, no meio do caminho, pelo que eu entendi, você também começou a fazer um pouco de teologia. Sim, mais pra frente. Assim, quando eu saí do ensino médio, eu fiz seminário de teologia. Ok. Mas aí já é recente que eu fiz, eu tava na faculdade, né? Depois do Cristãos Criativos já. Ok, mas daí você tava nesse seminário que era onde você tava lá em Brasília ainda, isso, né? Que você tava fazendo, você ouviu o Espírito Santo. Então você tava fazendo aulas de teologia, etc. Então tava com isso aí, você tava misturando questões do seu talento que Deus te deu pro design com algo que você tava pensando na sua profissão, a administração, ao mesmo tempo que você tava se conectando ali com algo que para você fazia muito sentido estudar mais profundamente, que era teologia, né? Você fazia parte da sua igreja, lá, imagino, você era evangélico desde que é criança e tal. Então isso fazia parte da sua vida desde que você era criança. E aí, em algum momento, quando você vem para São Paulo para trabalhar com criatividade, né, a agência e tudo mais, você percebe a possibilidade de juntar algo que Deus te deu naturalmente, o seu talento, com algo que faz parte de quem você é em essência, que você é um cristão. Sim. Então, eu acho que isso é muito interessante para muita gente que a gente está ouvindo, porque muita gente, às vezes, não consegue conectar aquilo que faz profissionalmente com a sua crença religiosa, com a sua espiritualidade. Eu acho que esse é o meu ponto. Verdade. Porque, como você falou lá no começo, criatividade não tem a ver só com a área artística, vamos colocar assim. Eu sou escritor e apresentador. Eu gosto de música. Eu consigo conectar criatividade com facilidade com o que eu faço. Mas, de repente, tem alguém que tá me vendo aqui, o cara é engenheiro elétrico. Aí o cara pensa, como é que eu vou ser criativo sendo um engenheiro elétrico e conectando isso com a minha religiosidade? Então, o cara é um designer gráfico, como você falou, vou fazer uma arte para minha igreja e tal. Mas eu acho que esse é um ponto que, com a comunidade, que é teu ministério hoje, né? O Cristãos Criativos, você busca fazer o pessoal, independentemente de qual área seja, pensar o seguinte, como é que você pode usar o talento que Deus te deu para a sua profissão, inclusive, que é um talento que Deus já te deu, para você exercer o seu ministério também. Porque, no fim das contas, eu acho isso é uma coisa que sempre pegou muito para mim quando eu olho para a Bíblia. Às vezes a gente coloca as coisas tudo em caixinhas. Então, assim, eu tenho meu trabalho, eu sou arquiteto. Aí, eu tenho a minha atividade na igreja. Aí eu tenho a minha família aqui, aí eu tenho meus amigos. Em cada um desses lugares, eu tenho um papel diferente. E é um fato, a gente tem um papel diferente. Mas em todos eles, a gente consegue conectar a espiritualidade. Então, como é que você testemunha o tempo todo? Como é que você usa os seus talentos que Deus te deu em todos esses lugares, inclusive de forma criativa? Eu acho que esse é o tipo de pergunta que em vários momentos deve surgir para você ali com pessoas de áreas que não são artísticas. Porque o artista talvez consiga conectar isso com mais facilidade. E quem não é artista e tá ouvindo a gente? Legal. Tim Keller fala que não existe separação
entre o seu chamado profissional, o seu chamado ministerial e sua família. Tudo isso é um contexto só. O que você entende como ministério é servido pela sua excelência de habilidades e dons que você desenvolveu e tudo mais. Então, eu tenho a sorte de fazer isso tudo dentro do mesmo bloco, né? Diante do que você falou de blocos, assim. Mas eu acho que eu acredito muito numa criatividade ordinária e num servir ordinário. A gente imagina, pelo menos eu imaginava quando eu era criança, que um dia, enfim, a cabeça de artista, eu imaginava que eu ia estar ministrando louvor, ia ter a multidão, levantei as mãos, não sei o que lá. E eu imaginava esse espetáculo, assim. Mas, na verdade, o servir, ele é ordinário. Pode ser que aconteça, sim, de você estar lá na multidão, pregar para a multidão, cantar para a multidão. Mas o viver o evangelho, ele é muito mais cotidiano, ele é muito mais ordinário. E a criatividade também entra nesse lugar do ordinário, do dia a dia. Como é que eu posso servir a igreja local no dia a dia com os meus dons, com os meus talentos, com a minha perspectiva de sanar problemas ou com a minha expertise profissional? A partir desse lugar do ordinário, é mais fácil a gente conseguir aplicar aquilo que a criatividade pode trazer. E não só no show, porque o show é o que a gente imagina, né? O que talvez foi ensinado. Mas o evangelho, ele ultrapassa isso. Então, eu consigo ser criativo numa viagem missionária? Massa, consigo. Mas eu também consigo ser criativo e gerar vida ali através de uma situação menor que seja num café da manhã na minha empresa local. E o reino vai ser estabelecido a partir disso. Então, eu acho que tem a ver mais com esse desmistificar do que é o serviço ordinário na igreja, no reino, no dia a dia local, e como que tudo isso, na verdade, converte num lugar só, que tudo é o reino. Sim, eu gostei da expressão que ele usou, ordinário, e eu acho que vale a pena deixar claro para você aí de casa, né? Porque quando a gente tá falando de ordinário, a gente não tá falando de uma coisa ruim, a gente tá falando de uma coisa cotidiana, sim. Ordinário no sentido do cotidiano. E aí você falou, eu gostei muito dessa expressão que você usou. A criatividade, ela tem a ver com geração de vida. E isso acontece o tempo todo. Tá acontecendo agora aqui com a gente. Entendeu? Tá acontecendo com você que tá lavando a louça. Você pode estar gerando vida nesse momento aí, dentro da sua casa, nesse processo. E eu acho que aí vem um ponto que você falou assim, olha, Deus é essencialmente criativo. Porque o primeiro verbo que você tem ali tem a ver com Deus criando, não é? Então, Deus, ele é criativo por sua essência. E eu acho que essa possibilidade da gente criar vida ou co-criar vida, eu vou colocar assim... Cara, esse é o termo que eu mais gosto, assim. O co-criar, pra mim, funciona muito bem. É porque Deus, ele é o criador de todas as coisas. Então, a gente cria em parceria com ele, sim, né? Ele é muito interessante e ele acontece nas coisas mais ordinárias, como você disse, mais comuns. Eu vou dar um exemplo agora, eu nem combinei isso com ela aqui, mas eu vou dar como um exemplo. Ela tá aqui atrás, a Débora tá na equipe aqui. Vem cá, Débora. A Débora vai querer me matar aqui. Não, mas eu vou dar um exemplo, uma coisa que... Eu vou dar um exemplo com a Débora, porque ela tá aqui atrás de mim, a gente teve uma situação que me vem aqui, mas isso já aconteceu comigo em várias vezes. Que é quando você tá dialogando com alguém. Eu lembro que teve um dia que a Débora chegou pra conversar umas coisas comigo. Eu não vou falar do que era, tá, Débora? Fica tranquila. Ah, mas agora eu quero saber. Mas aí a gente tava conversando e quando ela me colocou as coisas que ela me trouxe no coração dela, imediatamente... Ela tá mostrando quem é a Débora aqui. Quem é a Débora? Ok. E aí, quando ela começou a falar comigo, imediatamente... Lógico, eu tava ouvindo ela, mas... mentalmente eu comecei a conversar com Deus. Eu falei assim, Deus, eu consigo perceber que o Senhor me trouxe a Débora para conversar aqui comigo. Me dá as ideias, me dá as palavras que você quer que eu converse com ela para isso aqui se transformar em alguma coisa que seja vida para mim, para ela e para todas as pessoas que a gente tiver aqui. Eu estava pedindo para Deus criar algo, e isso tem a ver com ideias, na minha mente para aquele momento. E aí eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque teria muita coisa para falar, mas eu lembro que no final eu orei com a Débora, você lembra disso, né? E aí eu lembro que no meio da oração a Débora se emocionou, e eu me emocionei no meio da oração.
E eu acho que isso é a parte do que Deus quer fazer com a gente no processo de criar. Sim. Porque criar, como a gente estava falando, não tem a ver com arte. Tem a ver com vida. Sim. Então você pode co-criar vida com Deus em todas as situações, inclusive numa conversa simples como essa que a gente está tendo aqui, entendeu? Literalmente. Esse desmistificar, ele é tão importante para a vida da igreja. Porque quando eu estou num discipulado, ou numa oração, ou quando eu estou decidindo coisas, a criatividade, ela permeia por todos esses âmbitos. Não só no louvor, ou não só na mídia, né, no time de mídia, como a galera acha. A criatividade, ela permeia. E ter uma igreja viva necessariamente passa por validar o criar, o co-criar, o permitir novos lugares, novos caminhos, novas falas, sabe? E esse ainda é o nosso desafio, porque por muitas vezes ainda é muito blocado, assim. É claro, se a gente fala sobre as big churches, é incrível, o time de mídia, falta voar, drones, enfim. Mas a igreja de bairro, que ainda é a maior parte, ela ainda é muito carente, né? Dessa perspectiva de, sim, o criativo, todos somos criativos, existe um espaço possível de criar dentro da igreja local, que abraça a tecnologia, que abraça a ferramenta, que abraça a arte, que abraça o pensar de forma geral, assim. Eu sempre digo isso, sempre. A gente precisa ser uma igreja que pensa, sabe? Não só uma igreja que replica, mas uma igreja que pensa. E a criatividade, ela aquece esse lugar. Você começou aqui falando, né, de que se nós fomos criados à imagem de Deus, Deus é o criador. Então, né, a criatividade está aqui. E é muito legal, até a produção estava contando que você usa muito esse termo cocriação. Sim. Não é um slogan, é uma linha de propósito. Do Cristãos Criativos é conectar, pertencer e cocriar. Porque essa cocriação vem dessa parceria com Deus. E é muito bíblico, né? Onde é que você vê essa questão da criatividade na Bíblia? Como isso se interliga com a palavra de Deus? Não sei se de repente tem um personagem que você super acha que ele incorpora muito desse espírito criativo. Então, a gente tem, historicamente falando, talvez o primeiro artesão ali que foi ungido e consagrado, Bezalel, que é o clássico. Sim, todo mundo fala. Todo mundo fala, criava joias e, Sim. né? Mas eu acho que... Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente o Augusto Curry tinha uma série de livros chamada O Mestre não sei o quê. O Mestre do Amor, o Mestre não sei o quê. Se eu pudesse, eu falaria para ele fazer Jesus o Mestre Criativo. Porque se a gente for parar... Augusto Curry, vamos ver se emplaca aí, ó. Se a gente parar para analisar, os milagres de Jesus, todos foram manifestações criativas. De repente, tinha um barro ali, tinha um cuspe, faz uma massinha ali, passa ali, resolveu o problema. De repente, tinha água, tava todo mundo querendo vir, dá ali um direcionamento, isso vira ali uma outra coisa. Isso para mim é criatividade. Sim. Então, eu acho que o maior exemplo, de fato, de criatividade na Bíblia é o próprio Jesus, que pegou coisas ordinárias e transformou em coisas extraordinárias. É um grande exemplo, né? e tem várias coisas dessa do milagre mesmo, né? Joga do outro lado a rede. Sim, né? Porque poderia ter sido muito mais simples. Vai lá no peixe, né? Pega dentro da boca do peixe o dinheiro que vai estar lá. Exatamente. Agora, eu acho interessante esse processo que você falou do co-criar, porque isso, de certa forma, está na essência do ser humano. Porque, pensa o seguinte, Deus, ele cria o planeta Terra, ele cria Adão e Eva, e a primeira ordem que ele dá para Adão e Eva é para eles co-criarem, ou seja, se reproduzirem. Eles não têm a capacidade de produzir, eles se reproduzem. Então, é no sentido assim, eu dei a vida para vocês agora, e eu tô dando a capacidade de vocês também criarem vida a partir daquilo que eu já coloquei em vocês também. E aí eu acho que eu volto mais uma vez para essa questão de criatividade tem a ver com vida. Porque aí eu acho que é uma questão que tem a ver com o propósito que nós como cristãos, e aí eu vou fazer esse recorte nós como cristãos, porque eu acho que o nosso propósito como vida, ele vai muito além de uma profissão, ou vai muito além de um talento que Deus te deu. Então, por exemplo, Deus te deu talento para você ser um designer, aí depois para você poder empreender, para você conectar pessoas. Deus deu o talento para o Wagner de ser uma pessoa que se comunica bem, que gosta de conversar com as pessoas, que é uma pessoa que fala bem. Deus me deu o talento de escrever.
tudo isso é legal, mas no fim, para que serve tudo isso? E eu acho que aí é a parte da vida. Só que se a gente entende que vida só existe a partir de uma pessoa, que é Deus, no fim das contas, tudo aponta de volta para Deus. Sim. Então, ele deu o talento para você ser um comunicador, ele deu um talento para você ser um engenheiro elétrico, ele te deu um talento para você ser um advogado, para você ser um policial. Usa esse talento, usa essas capacidades que Deus te deu, e isso vai para as coisas do dia a dia, sei lá. Deus te deu o talento para você contar histórias para as crianças. Usa esse talento para apontar para Deus. E aí eu acho que é por isso que talvez seja uma espécie de... Eu vou chamar de desperdício. Quando a gente recebe um talento de Deus e a gente tem consciência de quem Deus é, e a gente não usa o talento que ele deu pra gente trazer pessoas para perto dele. Porque ele não deu um talento pra gente, e é isso que a gente vê na Bíblia, a parábola dos talentos e tudo mais. Quando Deus dá um talento para alguém, ele não dá um talento simplesmente para que a pessoa retenha aquilo para ela. Tanto é que o único que retém, Deus fala, isso vai ser tirado de você. Mas Deus dá um talento para alguém para aquilo ser frutificado de volta para ele. E, obviamente, nesse processo a gente desfruta disso com ele também. Então, quando eu confesso que eu sempre me dá uma dorzinha no coração quando eu vejo, sei lá, testemunhos, histórias de pessoas que, sei lá, eram grandes cantores em suas igrejas, e aí em algum momento a pessoa decidiu sair da igreja porque ela queria, de alguma maneira, ficar muito famosa com isso, ganhar muito dinheiro e tudo, mas ela conseguiu isso. Mas aí lá na frente a pessoa vê assim, puxa, não valeu tudo isso. A pessoa se perde na vida ou alguma coisa do tipo. E eu acho uma pena, porque Deus deu o talento para que essa pessoa pudesse se aproximar mais de Deus e aproximar outras pessoas dele nesse processo. Então eu acho que essa tua ideia de conectar criatividade com cristãos é exatamente isso, para que a gente possa usar os talentos que Deus nos deu para aproximar pessoas dele. Sim, é bem doido pensar que hoje, aliás, não só hoje, né? Há muito tempo a arte, ela sempre foi validada dentro da igreja no sentido de os grandes cantores do pop, por exemplo, saíram do gospel, né? Vivenciaram gospel primeiro e aí depois seguiram esse caminho que você apontou e foram viver lá fora. E aí eu acho que a gente tem que começar a ser quem traz de volta, assim, sabe? E não quem é o que taca a pedra. Porque isso também acontece. Eu conheço muitas pessoas que quiseram voltar, mas aí a igreja já não abraçava, já não era bom o suficiente para voltar para Jesus. Sendo que, de fato, não é bom, por isso que presidia Jesus. Exato. Então, eu acho que a igreja precisa ser esse lugar, assim, que abraça o artista, que conecta ele e o chamado dele, de fato, à vida, né? E não o contrário. E eu tenho para mim também, cara, que esse ponto aí você pode contar histórias para crianças. E você não precisa contar para a multidão, como eu falei. Você pode ser para o seu sobrinho, para o seu vizinho, para o seu afilhado. Isso já é a manifestação da criatividade direcionada para Jesus, né? O dom, de fato, ele não... Ele é multiplicado, mas ele não necessariamente é gigantesco. E eu sempre ouço isso. Mas Deus não precisa de mim, eu sou pequeno, eu nem sei fazer tanta coisa, eu sou limitado, tenho pouca energia. Mas você faz, eu faço. Cada um faz um pouco, o reino vai sendo estabelecido. Vida vai sendo gerada, né? Vida gera vida. Você acabou de falar disso, eu lembrei de uma coisa. Eu tô sem meu celular aqui, Wagner, faz um favor pra mim. Joga no Google aí, tem uma música que eu ouvi um tempo atrás, que eu achei linda. Coloca aí o nome, coloca assim, Dream Small, Sonhe Pequeno. Acho que esse é o nome da música, se eu não me engano. Aí coloca lyrics, alguma coisa assim, da letra. Deve aparecer alguma coisa aí. E aí, o que eu acho muito legal dessa música é que ela vai falando, a poesia vai falando sobre coisas que as pessoas fazem ordinariamente, rotineiramente, e onde existe a manifestação de Deus. Deixa eu ver se esse aqui é isso aqui. Aí a letra fala assim, né? Eu vou fazer uma tradução literal aqui, né? Fala assim, é uma mãe cantando músicas sobre o Senhor, é um pai gastando tempo com a família que o mundo diz que não pode pagar. Estes momentos simples mudam o mundo. É um pastor em uma igreja pequena, são 40 anos de amor, no caso o pastor da igreja pequena, pelos quebrados e feridos.
Estes momentos simples mudam o mundo. Aí vem pro coro, ele fala assim, sonhe pequeno, não compre a mentira de que você tem que fazer tudo. Apenas deixe Jesus te usar onde você estiver, um dia de cada vez. Viva bem. Amar a Deus e aos outros como a si mesmo. Encontre pequenas maneiras onde só você pode ajudar com seu grande amor. Uma pequena rocha pode fazer uma diferença gigante. Sonhe pequeno. E eu acho muito bonitinha a letra dessa música. Eu ouvi um dia, coloquei no Spotify assim, tava ouvindo alguma música, provavelmente coloquei Eli Soares ali, daí coloca naquele modo mágico, né, que ele vai te dando músicas semelhantes, e aí chegaram algumas outras músicas no contexto, e aí eu ouvi essa música aqui, né, ela tava em inglês, e eu comecei a prestar atenção, falei assim, tem muita verdade nisso, porque muitas vezes a gente sonha com coisas grandes, mas a maior parte do tempo a gente está vivendo coisas pequenas. Sim. E existe muito significado nas coisas pequenas. É o que você falou, você não precisa contar histórias para uma multidão. Você pode contar para uma criança só. E isso por si só já é a manifestação criativa de Deus naquela situação, entendeu? Até a história de Barnabé é sobre isso. Né? Barnabé não viajou o mundo inteiro, mas ele discipulou alguém que viajou o mundo inteiro para falar sobre Jesus. É verdade. E ele é tão importante quanto Paulo. Uhum. Né? Você estava falando aí do bolo, né? Uma mãe que faz um bolo? É uma mãe... Vamos ver. Eu não lembro agora, me deu um branco. Mas acho que ela tá no comecinho ali, Wagner. É uma mãe... É uma mãe cantando músicas sobre o Senhor. É isso. Hein, eu gosto muito de cozinhar. Mas eu não tenho tido muito tempo, assim. E aí uma vez uma amiga minha, Samantha, falou bem assim, Mike, você tem que cozinhar mais vezes. Óbvio que ela queria comida, né? Mas aí ela falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, né? Que foi, quando você cozinha, você para almoçar e você convida Jesus para almoçar com você. Essa tem que ser a nossa rotina. Assim. Interessante isso, né, cara? O cozinhar, o criar ali o alimento, também é um louvor a Deus, de alguma forma. Né? Então, aí quando eu paro para comer, na verdade eu moro sozinho. Então eu tô convidando Jesus para sentar comigo à mesa e comer comigo. Também é um ato de adoração. E eu acho tão bonitinho. Cara, Débora, eu prometo que não é Cara, esse podcast é sobre a Débora. Exatamente, cara. Tem que mostrar a Débora. Não, mas é que o que acontece? A gente tá conversando, tá vindo uns insights assim, eu tô lembrando... É que você falou de comida agora, eu tô lembrando que... A Débora fez um pão. Ela fez um pão, mas não era sobre o pão que eu ia falar. Eu me mudei em junho desse ano para um condomínio que é o mesmo condomínio que a Débora mora. Sim, a Débora. A gente mora ela mora no andar de cima do... Ela não é minha vizinha direta, assim, né? Tá. Mas é do andar de cima do outro lado. E aí... Eu lembro que a gente tinha acabado de se mudar, eu e a minha esposa, e aí teve uma sexta-feira à noite, né? Eu e minha esposa, nós somos adventistas do sétimo dia, a sexta-feira, a hora do pôr do sol, e o início do sábado, que é um dia especial pra gente, a gente entende. E aí, a Débora e o esposo dela também... Tô mostrando a Débora de novo. A Débora e o esposo dela também são adventistas. E aí, quando tava chegando perto da hora do pôr do sol, ali na sexta-feira, eu lembro que eu e a minha esposa, a gente tinha ido no mercado e tal... E aí a gente tinha encontrado, acho que aquela semana, a Débora e o esposo dela pelo caminho e no condomínio. E aí a gente foi levar um bolo para eles, assim, de Feliz Sábado, né? Aí compramos um bolo lá, levamos. E aí eu achei tão bonitinho que a Débora fez depois, que daí ela mandou uma... Foi uma carta que você mandou ou você escreveu no WhatsApp? Acho que foi no WhatsApp, né? Que aí ela falou assim, cara... A minha semana tinha sido bem difícil. Aqui é a Débora e o marido dela. Tá mostrando... A Débora tá querendo morrer ali atrás. Mas aí ela escreveu e falou assim... Essa semana foi bem complicada pra gente aqui em casa. Tinha algumas coisas lá, acho que era da reforma da casa de vocês, né, Débora? Tava com vazamento. E aí tinha sido uma semana difícil. E aí ela falou assim pra gente, né, pra mim e pra minha esposa, receber o bolo de vocês, a gente escreveu uma coisinha pra eles assim, né? Foi um lembrete de que Deus tá cuidando da gente, foi alguma coisa assim nessa linha que ela escreveu. Eu achei tão bonitinho isso, porque, cara, a gente comprou um bolo.
pra dar pra amigos. Mas significou muito. Mas pra ela teve um significado espiritual, entendeu? Naquele momento pra gente não tinha um significado espiritual, era uma demonstração de amizade. Mas pra ela teve um significado espiritual. Então eu acho que é isso, você falou de comida, por isso que eu lembrei, viu, Débora? Eu prometo, eu vou tentar não falar mais de você, você não ter que morrer de vergonha aí atrás. Não, eu vou pegando outras fotos aqui pra Entendi. poder... Mas é isso, você levar, por exemplo, o talento que Deus deu pra alguém cozinhar, de repente você não está lavando a louça agora, mas você está cozinhando ou Pois ouvindo o podcast. é. Então, a sua demonstração de amor, a sua criatividade por meio de fazer comida, é uma maneira de você demonstrar amor. Sim. O amor de Deus pelas pessoas. A minha esposa, por exemplo, a Miguel, isso eu já fiz análise. O Rick Warren, que a gente falou que fez o livro... É uma vida com propósitos, ele tem um outro livro chamado Uma Igreja com Propósitos, né? E ele fala um pouco ali sobre como as pessoas vivem a sua espiritualidade de maneiras diferentes. Então tem gente que se conecta muito mais com o espiritual por meio de música. Tem gente que se conecta muito mais por meio de leitura, eu já percebi. A minha parte tem muito a ver com leitura. Tem gente que tem a ver com serviço. E a minha esposa tem muito a ver com serviço. Todas as vezes que alguma amiga dela tá doente, ela vai cuidar dessa amiga, vai fazer um alimento, vai ajudar levando um remédio, alguma coisa. E eu sinto que ela se conecta com Deus de uma maneira muito intensa quando ela está servindo alguém. Tá mostrando minha esposa. O Wagner tá aqui. É a Miguel, a minha esposa. E é isso, entendeu? Então, a manifestação criativa de Deus de maneira espiritual, gerando vida, acontece das mais variadas maneiras. Isso é muito incrível. Inclusive lavando louça. Porque quando você tá lavando louça, são atos de serviço, né? Para toda uma família. É isso aí. Né? Leite lá, lavando a louça, a Miguel deve ficar feliz da vida. A minha atividade em casa é lavar Lavar a louça. Agora, de repente, Mike, a gente poderia conversar aqui sobre muitas pessoas que são criativas, tem essa criatividade latente, né? Desenvolveu essa veia criativa, mas não consegue encontrar muito espaço, tá? Inclusive se sentindo muito desmotivado para exercer a criatividade. Como cristão, na sua igreja, não conseguiu encontrar essa veia criativa junto com a profissional, como o Leite colocou, né? Estão em caixas separadas. O que você diria para essa pessoa criativa e que está passando por esse momento de dificuldade? Talvez não seja a resposta mais amigável. Ih! Eu sempre digo que quando você está tendo alguma crise relacionada à sua criatividade, é falta de oração. É muito difícil você não estar com Jesus e não querer gerar vida, sabe? Uhum. Então, eu sempre penso sobre isso. Tô num hiato criativo. Vai orar, meu amigo. Tira tempo de oração, vai dar certo. Eu não conheço ninguém que tenha feito isso que não tenha dado certo, assim. Mas para além disso, né, que eu acho que esse é o caminho mais assertivo, eu acho que cabe a gente a se conectar com criativos. Um criativo, quando encontra outro criativo, ele é validado. Então, velho, vai ao cinema, vai ao teatro, vai assistir um teatro musical, vai ouvir músicas diferentes, coisas diferentes que você não está habituado. Crie novos caminhos, né? E isso até, falando de cérebro mesmo, isso ajuda o seu cérebro a ser aquecido, assim. Uhum. Então, tente outros caminhos, não permaneça só no seu lugar de segurança, porque isso vai limitar o teu avanço, assim. Excelente. Acho que esse é o melhor caminho. E se conecte, né? Acho que não tem nada melhor pro criativo do que novas conexões. Isso que o Mike falou de oração é uma coisa muito séria, sabe? Eu trabalho a maior parte do tempo escrevendo. O pessoal de casa que está acostumado a me ver na Novo Tempo me vê mais como apresentador do Bom de Bíblia. É uma pequena parte da sua vida, né, Leite? Eu gravo o Bom de Bíblia basicamente uma vez por mês. A maior parte do tempo eu estou em casa escrevendo. Eu sou escritor de roteiro, de filme, enfim, séries. E algumas vezes... bom, eu faço isso constantemente, mas algumas vezes já aconteceu de eu estar sentado assim e a criatividade não vir, não tá vindo. E o que você falou é muito verdade, porque às vezes eu posso estar fazendo um trabalho que eu fui contratado para fazer, que é um trabalho com conteúdo bíblico, espiritual. Às vezes não é necessariamente conteúdo bíblico espiritual, mas obviamente não fere meus princípios e Deus pode usar aquilo para falar com alguém e tudo mais. E muitas vezes quando eu estou com um bloqueio criativo, eu falo isso: Deus, o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor tem poder para todas as coisas. Tudo que é bom vem do Senhor. Me dá as ideias. O Senhor pode usar isso aqui para falar com alguém. O Senhor pode usar isso aqui para conversar com alguém por meio de mim.
E, cara, faz diferença. Faz muito, até porque ele é a própria criatividade. Então, quando você passa tempo com ele, as outras demandas são organizadas e aí a tendência é que o resto flua. Eu sempre faço isso, assim. O Eli tá pra lançar álbum novo agora, Betel. Olha aí, manchete! Wagner cantor aí, você Vem fica atento aí, aí. Vem vem aí. E aí, é uma pressão gigantesca, de todos os lados. Primeiro, interna. Tem que fazer algo que seja bom, que agrade todo mundo, que eu tenha orgulho. Então, a pressão interna já é gigante. Mas existe a pressão externa. Porque, enfim, o Eli é grande. E ele é enjoadinho. Então, ele não aceita qualquer coisa. Não que eu vá oferecer qualquer coisa, mas ele é enjoado. Então, eu sei que eu tenho que entregar o melhor. Então, já fica aquela pressão. Pressão, 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 pressão. E aí, um dia eu falei pra Deus. Aí eu tava muito pressionado. Eu realmente tava muito pressionado. E eu falei pra Deus assim, Deus, essa capa não é minha. Essa capa é do Senhor, o álbum é do Senhor, as músicas são do Senhor, a gente tá fazendo pro Senhor. Então, é o Senhor que tem que dizer que você quer nessa capa, não sou eu. E aí, meu amigo, sentei rapidinho. Foi tipo assim, questão de meia hora tava pronto, assim. Então, eu acho que esse relacionamento com o criativo resolve a vida de todo co-criativo. Essa é a parte que eu falo, né? Às vezes a gente não lida com Deus como se ele fosse um ser real, sabe? Tipo, cara, você tá precisando de ajuda pra criar, pra resolver um problema? Cara, é com Deus que você vai falar. E às vezes a gente vai buscar em outros lugares a fonte da inspiração quando ele tá a fim de falar com a gente. Como você falou, a gente tem que buscar boas fontes para nutrir a nossa mente daquilo que vem de Deus. Então, Todas as coisas vêm dele, né? Não vêm da gente. as coisas boas, né? No caso, vem dele. Então é isso. Quando você tá precisando de alguma coisa, tá precisando encontrar a solução das suas respostas, vai para ele. E às vezes pode ser que a resposta venha como um sussurro do Espírito Santo no seu ouvido. Pode ser às vezes que Deus mande alguém para falar com você aquilo que Deus quer que você ouça. Sim. Às vezes a resposta específica já vai estar na Bíblia e você vai tirar um tempo para ler a Bíblia e de repente ali vai vir a resposta. De repente você vai ouvir uma música e aquela música vai te trazer aquilo. Quantas e quantas vezes eu não estava na igreja ouvindo um sermão, mas isso é comum no meu celular, acontece o tempo todo. Eu tenho uma aba ali só de ideias que eu estou ouvindo o sermão e de repente me vem um insight para um livro novo, para uma história nova. E eu começo a escrever, faço um rascunho, porque eu sei que se eu não anotar depois eu perco isso daí, vai desaparecer. Mas é isso, então o tempo todo Deus está falando com a gente e dando fagulhas, centelhas de criação pra gente, né? E eu gostei muito. Criativos aí em crise, oração. É isso aí. Falar com Deus. Eu quero te agradecer muito, Mike, por ter vindo. Pedir que Deus continue te abençoando, não só no teu trabalho criativo, mas também nesse trabalho que a gente pode chamar de mentoria, né? Com todos esses criativos que você acaba reunindo, agregando. Então, que Deus continue abençoando muito esse ministério. E muito obrigado por ter vindo, compartilhado com a gente. Eu que agradeço, é um prazer. Eu acredito muito nisso. Na troca, no olho, eu acho que o reino é estabelecido a partir disso. Agora, quem não segue ainda e quer fazer parte dessa comunidade, a gente volta a dizer, não tem a ver só com arte. Você não precisa ser um cantor, um designer, um escritor, um apresentador, um pintor, sei lá. É para todo mundo, né? Como a gente falou. Como é que o pessoal encontra os cristãos criativos e começa a fazer parte dessa comunidade para ser inspirado também a usar a sua criatividade em favor do reino? Legal. Você pode entrar no Instagram, @cristãoscriativos. Aliás, em todo canto. Em todo canto é nosso, @cristãoscriativos. A gente tem os grupos de WhatsApp que agora estão fechados. Os grupos abrem sempre no primeiro dia útil do mês. Então, todo dia primeiro, aliás, o primeiro dia útil, a gente abre o grupo e aí entra todo mundo. A gente divulgando no Instagram, divulgando nas plataformas, e aí vocês podem entrar. E para isso a gente tem os eventos, né? Agora a gente está se organizando para o próximo Troféu Cristãos Criativos, 2026. Estão esperando mais de 1000 inscrições de trabalhos, né? Então, Deus fez um rolê, assim, para esse de 2025,
A gente teve em 6 dias, a gente teve mais de 200 mil votos. Uau! Né, no troféu, assim. Inscrição pra caramba. Muita coisa, assim. Foi muito além do que a gente imaginava. Que legal. Então, estamos trabalhando agora para esse próximo ano. Tem livro do ano, capa do ano. Tem muitas coisas novas. Legal. Assim. Deus tem direcionado a gente para um bom tempo. A principal fonte de informação das notícias, das novidades, é o Instagram? Sim. O Instagram. Isso. Cristãos Criativos. Isso. @Cristãos Criativos, no plural, tá? Cristãos Criativos. Então, Tá se aí no você vídeo é também. cristão, é criativo, ou você é cristão e quer ser criativo, esse é o lugar ideal para Aí. você, não é? @Cristãos Exatamente. Criativos. Mike, tem um presentinho pra você do Hope Hour, ó, pra você levar pra casa. Tem aí uns produtinhos, Obrigado. caderninho pra anotar ideia, Exatamente. uma xícara pra tomar um chazinho enquanto vai tendo ideias. Irado. Caderno Minimalista. sempre. Amo Exato. minimalismo. Gosta? Brasiliense, né, meu Então você tem que conhecer a Rafa também, além da Débora. Rafa é minimalista. Eu não falei muito bom. da Rafa hoje. É que eu não sou vizinho da Rafa. @Rafaela FSM. Exatamente. Já segue aí você também. Não, e me segue também no meu perfil. Ah, não é só o Cristãos Criativos. Qual que é o teu perfil? Mike o Anselmo. @Mike o Anselmo. Tudo junto. Tudo junto. Sem ponto, sem nada. Sem nada. Mike com K MIKE. o Anselmo. É isso mesmo. Tá aí. Olha aí, tá dada a dica. Eu não tenho mais histórias da Débora hoje. Mas você pode seguir o André Leite também, @André Henrique Leite. A Débora não, que ela deu uma saída do Instagram, tá? De férias. Mas Débora tinha alguma coisa assim que era no passado, enfim, é isso. E o Wagner Cantori também. né? Pode me seguir, @Wagner Cantor, e eu não saí do Instagram. Obrigado, Mike. Deus te Eu que abençoe, agradeço, viu? gente. Privilégio estar com você, Mike. Deus continue Espero te vocês usando. no troféu Cristãos Criativos. Ó, boa. Vamos lá. Obrigado pelo convite também. Valeu. Valeu. Então, obrigado a você que ficou com a gente até agora. Obrigado, André Leite. Nem tô te agradecendo porque você é muito de casa. Eu sou de casa aí já. de casa. Você que está lavando a louça, espero que você esteja terminando ou já tenha terminado a louça. E a gente segurou aí essa audiência até o último talher, porque a última coisa que lava é o talher. Você é o último que lava o talher? Começa pelo copo. Não. Não é pelo Tudo copo? errado. Não, tudo eu, errado. eu não começo. Não, porque depois meu, fica ó, o gosto o produtor, no copo. Não, o Fabrício acabou de falar aqui no meu ouvido, a gente lava na mesma ordem. As últimas coisas que eu lavo é panela. Ah, não. Panela é útil. não, é verdade. eu começo com um prato, Isso. depois Não, eu gente. vou pra copo, Isso. depois eu vou pra talher Aí, e depois... Não, ó. Vamos lá. Tirando o copo, Uma nova pauta Tava aqui. acabando, Tava tava acabando acabando. o podcast. a panela realmente tem que ser por último, porque tem mais gordura, né? Agora o copo tem que ser o primeiro, porque aí não vai ficar o gosto do resto da louça dentro do copo. Mas você não lava a esponja? Lavo, mas só que aí o tempo que você foi lavando as outras coisas vai ficar, você não consegue tirar tudo dali. Então a primeira coisa pra lavar é o copo. Sei não. A hein? controvérsia. Pesquisa aí, pergunta pro chat GPT e tudo mais. Mas olha, é isso, um programa sobre louça, sobre criatividade ao lavar a louça também, por que não? E sobre Por que a não? Débora. É isso aí. Finalizamos o nosso podcast, então, gente. Um abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau.